Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 27, é o penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus. Estamos quase concluindo esse estudo de um capítulo por dia e da mesma forma como foi uma bênção estudar, por exemplo, o livro de Provérbios, também tem sido muito bom meditar um trechinho por dia, um capítulo por dia nesse evangelho tão especial que é o Evangelho de Mateus. Hoje, inclusive, eu vou pedir licença a Mateus para utilizar um texto que está no Evangelho de Lucas, mas o texto inicial que nós vamos ler é Mateus capítulo 27, no versículo 38. Mateus 27, verso 38. Por gentileza, coloca no chat a referência para quem for chegando nos acompanhe, saiba qual é o texto que nós estamos trazendo. E deixa o seu like nesse vídeo diariamente, todas as nossas transmissões. Precisamos do seu like para que esse devocional chegue para outras pessoas. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e de segunda a sexta-feira nós começamos o dia alimentando o espírito com a palavra de Deus. Mateus 27, versículo 38, é apenas uma informação bem pequenininha. Isso vai ser a base do que nós vamos colocar aqui. Olha o que está escrito. Mateus 27, 38. Dois ladrões foram crucificados com Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda. Dois ladrões foram crucificados com Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mateus nos dá poucos detalhes acerca desses dois ladrões e nós sabemos que eles fazem parte de um trecho da história que ficou muito conhecido. Lucas, ele traz um pouco mais de detalhes e eu quero me ater a essa história, portanto, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Lucas 23, abra sua Bíblia comigo para a gente ver alguns detalhes a mais sobre esses dois ladrões. Talvez na sua versão esteja escrito dois malfeitores. E isso faz diferença. Lucas capítulo 23, versículos 39 em diante. Olha o que diz, gente. Lucas 23, 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos, dizendo: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Gente, em algumas versões, vocês vão ver, talvez na Bíblia de alguém esteja aqui, a expressão malfeitor. Em outras tem criminoso, em outras tem ladrão. Não há problema com as diferentes traduções do português. Porém, o texto original, o texto em grego, nos leva a entender que aquele ladrão não era um ladrão qualquer. Eu vou te explicar melhor. No Brasil, por exemplo, nós temos algum certo entendimento de que alguns contextos sociais levam ou favorecem algumas pessoas a entrar no mundo do crime. Não quero trazer aqui nenhuma teoria nem gastar muito tempo nisso. Mas quando se fala, por exemplo, daquele que é vítima da sociedade, está querendo dizer o seguinte: o cara viveu num contexto tão desfavorecido que ele se viu mais inclinado a entrar para a criminalidade do que a viver uma vida honrosa. Então, essa vítima da sociedade, ela, digamos, a sociedade tem mais misericórdia com ela do que, por exemplo, com um corrupto que teve toda a condição familiar, mas que resolveu utilizar o seu poder social para fazer o mal. Entende? É claro que eu não quero aqui, mais uma vez reitero, passar pano para nenhum tipo de prática criminosa. Eu acredito que os criminosos eles precisam sim receber uma retribuição social justa, conforme que está escrito a lei, e aqueles que são jovens, que olham para o mundo do crime como algo chamativo, precisam ser tocados pela palavra de Deus, precisam ser tocados pelo amor do Senhor, para que não se envolvam nesse caminho tão trágico
que faz mal para eles e para outras pessoas que são atingidas com a criminalidade. Mas é interessante que quando nós vamos para o grego e quando nós mergulhamos na história e na teologia sobre esse texto, esses dois ladrões não eram ladrões de galinha, por exemplo, mas eram pessoas que praticavam crimes de grande estirpe, ladrões muito perigosos. Inclusive, alguns teólogos dizem que Barrabás, ali haviam três cruzes, porque Barrabás seria o terceiro crucificado junto com eles dois. Talvez, aqui é uma inferência de algumas linhas teológicas, talvez esses dois ladrões da cruz, junto com Barrabás, formassem uma quadrilha de alta periculosidade. Vocês conhecem a história, inclusive está nesse capítulo de Mateus, Mateus 27. Pilatos coloca Barrabás e Jesus para que o povo escolha quem deve ser morto. O povo escolhe liberar Barrabás e matar, crucificar Jesus. Mas observe um pequeno detalhe. O fato deles serem criminosos de alta estirpe, de alta periculosidade, já terem feito o mal, digamos assim, em grande densidade, não afasta deles a possibilidade de serem alcançados por Deus. O que é que eu quero te ensinar com isso? É que, independente do quão profundo você já foi no pecado, Deus pode te resgatar. Talvez você viva no seu coração um peso de culpa, dizendo: Tiago, eu não consigo me libertar da culpa de ter feito algo ou de ter deixado de fazer algo. Mas eu quero te dizer que o amor do Senhor, ele é maior do que qualquer pecado, maior do que qualquer culpa que você possa carregar. De igual forma, nós temos que olhar para os outros com um olhar de misericórdia muito grande. Porque às vezes nos escapa o sentimento de nós olharmos para alguém e pensarmos assim: olha, para essa pessoa não tem mais jeito. Essa pessoa foi longe, mas essa pessoa ela passou uma linha, não tem mais como voltar. Entretanto, Deus ama a todos indistintamente. O amor do Senhor pode alcançar a todos. Nunca desista de orar por alguém. Nunca desista de anunciar o evangelho a alguém. Nunca desista de buscar a Deus pela vida de alguém. Eu sei que nem todos os que nós oramos serão salvos. Seria bom se assim fosse, né? Mas eu já vi muitas pessoas, depois de perderem as esperanças de ver alguém fazer uma aliança com Jesus, elas receberem o presente de ver amigos, familiares, pessoas próximas se rendendo aos pés do Senhor. Tem um herói de oração na história chamado George Miller. George Miller ficou muito conhecido por ser um rapaz que ele formou um orfanato para cuidar de pessoas, para cuidar de crianças que viviam em estado de rua, que eram abandonadas na rua. E George Miller tinha um caderno de oração, onde ele anotava todas as suas metas de oração e também quando elas eram alcançadas. Vou dar um exemplo para você. Faça uma meta de oração para que a pessoa X venha a ser liberta do pecado, liberta do vício e faça uma aliança com Jesus. Então coloco lá no caderno de oração para orar todo dia, todo dia, todo dia. No dia que aquela pessoa é salva, eu vou lá e anoto no caderno de oração, na data tal, tal pessoa foi salva e esse pedido de oração foi atendido. George Miller tinha uma dessas cadernetas. E depois da sua morte, descobriram essa caderneta e muitos nomes, muitos casos, muitos milagres que foram regados pela oração de George Miller. E George Miller orou a vida inteira por dois grandes amigos que ele tinha. Mas em vida, esses dois amigos não se converteram, não tiveram a sua vida transformada. Olha que interessante. Quando George Miller falece, as pessoas levam a notícia para esses dois amigos. Um desses amigos se converte no imediato instante em que sabe que George Miller partiu dessa para uma melhor. Quando ele recebe a notícia do falecimento de George Miller, esse primeiro amigo, aceita Jesus. E o segundo amigo, no velório de George Miller, também faz uma aliança com o Senhor. O que eu quero te dizer é que muitas vezes nós desfalecemos na oração porque não estamos vendo fruto com os nossos olhos. Mas a oração é tão poderosa que ela gera frutos que vão além da nossa vida. Pode ter certeza que o que Deus está fazendo no nosso tempo, na nossa geração, na minha e na sua vida, é fruto de muitas orações de pessoas que já partiram. É fruto de muitas orações de pessoas que abdicaram de muito da sua vida
Alguns deles missionários que deixaram seu país para nunca mais voltar, para nunca mais ver os seus familiares, que vieram anunciar o evangelho por tantas partes do mundo. Então, se você está orando por alguém, você está perseverando pela vida de alguém, não importa o quão profundo essa pessoa tenha ido no pecado, creia que Deus pode salvá-la e muitas vezes a sua oração é uma dessas ferramentas pela qual Deus alcança essas pessoas. E é interessante, gente, que os dois ladrões, eles estão ali diante da mesma cena, diante do mesmo contexto, eles estão sendo mortos e eles estão diante do mesmo Jesus. Um está à direita de Jesus, outro está à esquerda de Jesus. Gente, olha que interessante. Mateus vai dizer que os dois ladrões, na sequência do texto de Mateus 27, ele vai dizer que os dois ladrões zombavam de Jesus, insultavam Jesus. Mas Lucas já vai dizer que depois, um desses ladrões, ele muda de opinião. Parece-nos que eles são primeiramente levados pelo impulso da multidão, porque a multidão zombava, os mestres da lei zombavam, os sacerdotes zombavam, os soldados zombavam. Mas de repente, um deles começa a perceber que está ocorrendo ali uma injustiça e ele confessa a sua culpa. Muitas coisas na nossa sociedade poderiam ser resolvidas se as pessoas confessassem os seus erros. Um dos grandes dilemas da vida humana é lidar com orgulho. Eu lembro de alguns amigos dizerem assim com a boca cheia, e não, eu não me arrependo de nada na minha vida. Talvez até você já tenha dito isso em algum contexto, no sentido até, talvez até de boa intenção, dizer assim, eu não me arrependo porque o que eu fiz, pelo menos me ensinou, me levou a ser quem eu sou. Mas, gente, vamos ser sinceros, todos nós temos alguma coisa que nós nos arrependemos. Na verdade, todos nós temos muitas coisas das quais nos arrependemos, mesmo que esses erros tenham nos gerado experiências e lições. Então, se você de fato aprendeu com esse erro, você tem o sentimento de que poderia voltar e fazer diferente. Você pode aprender com acerto também. Não é só errando que você aprende, não, gente. Acertando também. Então, se eu tivesse a oportunidade de voltar em tantas situações da minha vida, eu faria diferente. Por quê? Porque eu me arrependo de coisas que eu fiz, de situações que eu vivi, de decisões que eu tomei, de rumos que eu trilhei. E todos nós precisamos ser humildes para confessar as nossas culpas. Quando nós estamos diante de Deus, nós temos a oportunidade de ter a nossa história ressignificada. E muitas vezes nós perdemos esse presente. Por quê? Porque a gente tenta sustentar uma capa de orgulho, de autoafirmação, dizendo eu fiz mesmo em ponto final, eu não me arrependo, eu faria da mesma forma. Não, diante de Jesus, você tem a oportunidade de reconhecer o seu erro. Então note que ele confessa a sua culpa, ele olha para o seu amigo e fala assim, olha, nós estamos aqui e nós somos culpados de estarmos aqui, mas esse homem é inocente, entende? E aí é interessante que esse ladrão que ele corrige, né, o colega dele de crime. Ele fala, nós merecemos estar aqui. Ele começa agora a se dirigir a Jesus. Primeiro se dirige a um amigo dele, ele repreende o amigo dele e agora ele se dirige a Jesus. Porque note que ele naquele momento percebe que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia não fala, nós não temos como inferir se ele já tinha ouvido falar de Jesus, afinal de contas Jesus nesse ponto da história já era muito famoso em Israel inteira, ou se esse homem teve algum vislumbre naquele momento. A gente não sabe. A Bíblia não nos leva, não nos traz essa informação. Entretanto, ele se dirige a Jesus com um pedido de salvação da sua alma. Então isso nos mostra que ele não viu Jesus apenas como um inocente segundo a lei dos homens. Ele enxergou Jesus como Filho de Deus. Tanto que ele pede, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, além dele confessar que ele está errado, ele também reconhece o poder de Jesus de transformar a história dele. Uau, gente, meu coração está queimando de fogo sobre essa palavra aqui, porque eu estou sendo incendiado por isso. Primeiro passo, precisamos nos arrepender. Segundo passo, precisamos acreditar que Jesus tem poder para mudar o nosso destino. Esse homem poderia ter entrado na história, assim como o seu colega entrou, como a pessoa que desperdiçou uma rica oportunidade de mudar o seu destino. O colega dele, que zombava dele, entrou para a história como um criminoso que teve um destino muito negativo, um destino eterno de condenação.
Além de ele ser um criminoso socialmente muito conhecido lá naquela região e também muito perseguido, né? Perseguido, digo, pelas autoridades locais que, enfim, o capturaram e o crucificaram. Mas o criminoso que reconheceu Jesus como Senhor, por mais que ele tenha passado uma vida inteira no crime, no momento da sua morte, ele conseguiu mudar o seu destino final. Por quê? Porque ele confessa o seu erro e ele apela para Jesus, ele vê em Jesus a esperança de transformação da sua história. Não basta apenas você olhar para trás e reconhecer o que você errou. Deus não só ressignifica o seu passado, Deus transforma o seu presente, Deus te dá um novo futuro. Então, quando você vai até Jesus e fala assim, Senhor, lembra-te de mim, você está reconhecendo em Jesus o poder que só Ele tem para transformar a sua história. É claro que pessoas aqui nessa terra podem influenciar na nossa história, mas tem coisas que o nosso patrão não pode, o nosso ídolo pop não pode, o nosso cônjuge não pode, nossos familiares não podem, nossos amigos não podem, que homem nenhum pode mudar, que é o nosso destino final. E é interessante que ele pede a Jesus misericórdia, e Jesus ele alcança esse homem com graça. Esse episódio é uma das maiores lições da graça de Deus, porque, gente, aquele homem não fez nada, não tem nada na sua história que lhe dê mérito de salvação. Ele foi um criminoso a vida inteira, ele estava pagando por um crime naquele momento, e ele era um criminoso relevante daquela região. Ele era um criminoso que provavelmente ele e sua quadrilha devem ter feito muito mal para o sistema local, para muitas pessoas, mas naquele momento, por causa da misericórdia de Jesus, Jesus fala assim, ó, hoje estarás comigo no paraíso. O que nós alcançamos em Deus não é pelo nosso mérito, é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus. Muitas vezes a nossa própria mente, até mesmo Satanás, vai tentar nos fazer olharmos para o nosso próprio mérito, para nos trazermos culpa. Eu já contei aqui uma história em que na minha adolescência eu preguei para um senhor idoso e eu pregando para ele, ele chorando, se emocionando muito. E eu estava feliz, né? Porque normalmente quando a pessoa está se emocionando diante de uma pregação, na maioria das vezes ela vai ali entregar a vida dela, ela já está sentindo o toque de Deus, eu já está falando com ela. E aí eu fiz o apelo final para aquele senhor e na verdade, eu descobri que aquele choro era muito amargo, porque ele começava a falar assim, eu não posso, eu não sou merecedor, eu já fiz muito mal na minha vida. Ou seja, ele estava entendendo o evangelho, a proposta de salvação, mas ele estava se vendo incapaz, ele não conseguia aceitar que Jesus salvasse ele. Ele falava, eu não consigo, eu não posso, eu não posso. Eu não sei a história daquele senhor, eu não o vi depois daquilo. Mas pelo menos naquele dia, ele não entregou a vida para Jesus, porque ele falou, eu não sou merecedor. Na mente dele era como se ele estivesse falando assim, olha, eu já fiz tanto mal que eu tenho que ir para o inferno mesmo. Só que na verdade, gente, isso é só uma parte da verdade. Sim, eu também já fiz muito mal o suficiente para queimar eternamente no inferno. E você também, todos nós. Entretanto, a minha confiança não está nas minhas obras, não estão nos meus méritos. A minha confiança está na misericórdia de Jesus. O mesmo clamor que esse bandido fez é o clamor que eu faço e que nós devemos fazer. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus, sem pedir nada àquele homem, sem pedir um jejum, uma oração, um dízimo, uma oferta, nada, ele faz assim, olha só, hoje ainda você estará comigo no paraíso. Sabe quem inaugura o paraíso? Um ladrão. Uma pessoa completamente escanteada, marginalizada na sociedade, que tem na sua história marcas de pecados gravíssimos, mas que é alcançada pela misericórdia de Deus, porque se arrependeu dos seus pecados e viu em Jesus a possibilidade de ter o seu destino transformado. Eu não sei como você está hoje, como você está agora me assistindo nesse momento, mas eu sei que Jesus tem poder de mudar a sua história e de mudar o seu destino. Basta que você se arrependa, confie que Jesus tem esse poder e clame pela misericórdia do Senhor. Deixe de confiar no seu mérito, na sua capacidade e confie unicamente na graça de Deus, que pode alcançar o mais miserável de todos os pecadores. Amém, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu te faço uma oração especial, Pai, para que se tem alguém aqui carregando o peso de culpa no coração, alguém aqui que está escravizado por pecados, que está numa vida equivocada, que está andando por caminhos tortuosos, eu sei que só o Senhor pode transformar os corações.
Só o Senhor pode restaurar e trazer vida àquilo que está morto. Meu Deus, eu te peço, não foi em vão que o Senhor trouxe essa pessoa aqui para nos ouvir nessa manhã. Não foi em vão que o Senhor está nos permitindo viver esse momento de transformação. Eu oro, Pai, para que haja um arrependimento sincero e verdadeiro na vida dessa pessoa. Que o Senhor possa mudar a história dela, o destino dessa pessoa agora, pelo poder do seu nome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, glória a Deus, eu estou aqui incendiado no meu coração por essa palavra que nós acabamos de conversar aqui. Deixa um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais marcou o teu coração nesse devocional. É muito bom, muito importante para mim saber o seu feedback. E se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que de segunda a sexta, 7h30 da manhã, estejamos juntos. E amanhã vamos encerrar todo o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Será o último capítulo e com certeza vamos fechar com chave de ouro, tá bom? Deus abençoe a todos. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.